Olá, Edgar, beleza? Satisfação estar falando contigo aí em Santa Catarina. Forte abraço pro amigo, não é? Ó, que pergunta maravilhosa que você me fez sobre as obras da Federal para Sociologia, não é? Para a gente poder conversar sobre o assunto, a gente precisa entender que o vestibular da Federal do Paraná ele tem uma visão muito marxista acerca da sociologia. Então é uma dica importante, né? O aluno ir sempre naquela questão que é mais marxista. Isso é muito importante. Em segundo lugar, é importante conhecer a biografia dos autores da sociologia cobrados na prova. Então o que você vai ter lá? Acompanha comigo no quadro. Você vai ter o Anthony Giddens, que vai cair o livro Sociologia. Você vai ter o Roque de Barros Laraia, que vai cair o livro Cultura, um conceito antropológico. Você vai ter o Gérard Lebrun, que vai cobrar o que é poder na visão do Lebrun. Você vai ter também Tempos Modernos e vai ter Sociologia em Movimento. Esses dois últimos, Tempos Modernos e Sociologia em Movimento, são dois livros didáticos de ensino médio. Isso mesmo, dois livros didáticos. Não era comum a Universidade Federal do Paraná cobrar isso, mas ela passou a cobrar a partir do momento em que ela foi pressionada a elencar livros que são trabalhados na rede pública de educação e sociologia aqui no estado do Paraná. Então, são livros extremamente longos, esses dois últimos, essas duas obras, esses dois livros didáticos. Nesse sentido, pode cair qualquer coisa. Pois bem, quais as dicas que eu dou? Primeiro, conhecer o histórico biográfico, isso mesmo, biográfico dos autores. Se você ler um pouquinho sobre a vida do Anthony Giddens, e é claro, prestar atenção no seu trabalho será um bom caminho. Como que o professor Giddens pensava? Que momento histórico ele estava vivendo? E nesse sentido, as próprias alternativas vão te levar à resposta correta. Também tem o professor Roque de Barros Laraia. Como que ele pensa, não é? As entrevistas que ele dá, em que momento histórico ele viveu, não é? Que tipo de histórico ele tem de trabalho, assim como o professor Lebrun. Veja, ler esses livros, essas obras também tem uma grande importância, um grande valor, porém, como também em cima da hora, existem bons resumos. Eu até preparei alguns ali no meu canalzinho ali do YouTube, o canal Profire Nilson, ali tem uns resumos bacanas sobre essas obras. Normalmente são questões longas, que tem um texto sobre as questões, sobre a pergunta. Então, ler o texto e ler também a fonte e a época da onde esses textos foram tirados é muito importante, porque sociologia tem uma ligação muito grande com fatores históricos que ocorriam no decorrer daquele livro, no decorrer daquela bibliografia. Isso ajuda e ajuda bastante. E aí embaixo, as questões, as alternativas tratam especificamente do que vem depois. Então eles citam partes do livro e questionam o que o autor pensava sobre aquela passagem. Então é mais ou menos assim que você vai encontrar na Federal as passagens a respeito dessas bibliografias, ok? Portanto, os livros didáticos que vão cair, podem cair conceitos dentro da área de sociologia, conceitos no geral, tá bom? Não esqueça de estudar exatamente o que é poder para o professor Lebrun, o que é cultura para o professor Roque de Barros Laraia, no aspecto um pouco mais conceitual. Já o professor Anthony Giddens, ele sistematiza um novo conceito de sociologia para o século XX, para o século XXI, tá bom? Forte abraço, sucesso por aí, nos veremos em breve. Tchau!